Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Testemunho que eu sou um testemunho, foi escolhido por Deus para identificar às pessoas a realidade da palavra de Deus, do modo como que precederam outros servos de Deus que testemunharam a palavra de Deus. A palavra de Deus não pertence aos israelitas, a palavra de Deus não pertence aos arabianos. A palavra de Deus pertence a Deus com os todos os servos que são escolhidos por Deus. Esse assunto de as pessoas vão ficar a abrir biblioteca, madrasa, aprender no ser árabe, a pensar que eles estão certos no caminho de Deus. O caminho de Deus está certo aqueles que são escolhidos por Deus. E o próprio Deus é que conhece qual é que são bem encaminhados e qual é que são desencaminhados. Então Deus testemunha-me que Ele criou Adão a lhe tirar no matope de bar. O cor de todas as famílias de Adão vai ser como matope de bar. E criou Lúcifer e gênios. Gênios e Lúcifer, Deus lhe tirou no fogo. Cor dele vai ser como fogo. Mas os arbinos das pessoas que foram tirados no matope, que foi tirado no matope de bar, cor dele como fogo, e os arbinos das pessoas que foram tirados no fogo, cor dele vem como matope. Ali onde que há regação de cor entre gênios e humanos, que depois de sair no livro de Deus, os humanos foram se chamar negro, os gênios foram se chamar branco, os Lúcifer foram se chamar cientistas. São esses que fundaram a escola, testemunhar que Deus não existe. Deus proibiu a obscenidade sexual, eles formaram o dia dos namorados e não existe dia dos casados. Deus proibiu tirar falso testemunho contra o seu próximo, eles formaram o dia das mentiras e não existe dia das verdades. Então, todas as ensinaturas desses homens bonitos e brilhantes deste cor aqui é de extraviação para os escolhidos de Deus. A paz esteja com as pessoas que vão compreender a palavra. Amém. Estou a recitar nesse livro do Alcorão Sagrado que se fala a palavra de Deus. Este é o Alcorão Sagrado para o povo de Moçambique. O Alcorão Sagrado por língua de árabe é para o povo dos arabianos, porque o Alcorão foi traduzido a palavras que foram dadas aos israelitas e que foram tirados para vir ser interpretados os arabianos por língua árabe. E é esse que fomos interpretados todos de colonização portugueses, que assinaremos língua nacional ser português. Amparo com o Senhor do Universo, Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com os outros servos. Começo em nome de Deus, o clemente o misericordioso. Al-Anfar, os espólios. Versículo 1. Perguntar-te sobre os espólios. Disse, os espólios pertencem a Deus e ao mensageiro. Temei, pois, a Deus e reconciliai entre vós, e obedecei a Deus e ao seu mensageiro, se sois querentes. Al-Anfar 2. Só são querentes aqueles cujos corações, enquanto lhes é mencionado o nome de Deus, estremecem. Enquanto lhes são recitados seus versículos, é-lhes acrescentada a fé e confia em seu Senhor. As pessoas que são escolhidas no caminho de Deus, quando ouvir mensagem de Deus a ser recitado, o coração dele costuma estremer e ficar bem atento de escutar bem a palavra de Deus para compreender. Al-Anfar 3. E são aqueles cujos observam a oração, essa oração de 2 solates de manhã, antes de
sair o sol e à tarde antes do seu alcance. E faze caridade com aquilo com quem os agraciamos. Al-Anfal 4. Estes são os verdadeiros crentes que terão graus de honra junto ao seu Senhor, indulgência e um magnífico sustento. Al-Anfal 5. Tal como em verdade, enquanto teu Senhor te ordenou abandonar o teu lar, embora isso desgostastes alguns dos crentes. Al-Anfal 6. Discute contigo acerca da verdade, a pensar de a mesma já lhes haver sido evidenciada, como se estivesse sendo arrastado para a morte e a estivesse vendo. Al-Anfal 7. Recordai-vos de quando Deus vos prometeu que teríeis combater um dos dois grupos, desejastes enfrentar o desarmado. E Deus quis fazer prevalecer a verdade com as suas palavras e exterminar os incrédulos. Incrédulos são kafir, língua árabe. Em português são incrédulos, as pessoas que não querem o que Deus recomendou no Alcorão. Quando Deus disse que wala takarabuzina hawa innahu kana wal amru asa kabira, não pode aproximar adultério porque essa é uma sujidade muito suja, é um caminho muito péssimo uma pessoa andar a ir perante o seu Deus. Mas os incrédulos a cometer adultério e colocaram nos grupos dua, oração de Nawai Torah Fali Janab. Al-Anfal 8. Para que a verdade prevalecesse e desaparecesse a felicidade, ainda que isso desgostasse os incrédulos. Al-Anfal 9. E de quando imploraste o socorro do vosso Senhor, e ele vos atendeu, dizendo: reforçar-vos-ei com 1000 anjos que vos chegarão paulatinamente. Al-Anfal 10. Se não vos fez, Deus não vos fez, senão como boas novas e segurança para os vossos corações, e sabe que o socorro só emana de Deus, porque é poderoso, prudentíssimo. Al-Anfal 9. E de quando ele para vos sossego vos envolveu num sono, enviou-vos água do céu para com ela vos purificardes, livrardes da imundície de Satana e para confortardes os vossos corações e afirmardes os vossos passos. Al-Anfal 12. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos: estou convosco, firmeza, pois aos crentes logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os, decepai-lhes os dedos. Al-Anfal 3. Isso porque contrariaram a Deus e ao seu mensageiro. Saiba quem contrariar a Deus e ao seu mensageiro, quem Deus é severíssimo no castigo. Al-Anfal 14. Então é o castigo pelo desafio, prova-o, pois, e sabe que os incrédulos sofrerão um tormento infernal. Al-Anfal 15. Ó crente, quando enfrentardes em batalhas os incrédulos, não lhes volteis as costas. Al-Anfal 16. Aqueles que nesse dia lhes voltar as costas, a menos que seja por estratégia ou para reunir-se com outros grupos, incorrerão na abominação de Deus e sua morada serão o inferno. Quem funesto destino. Essa batalha que está a referir aí Deus é das pessoas que estão sendo provocadas. Não é os muçulmanos que andaram a provocar os inocentes, nada. O muçulmano tem que cumprir os mandamentos de Deus. As pessoas que vão vir vos confusionar é onde que vão combater e torturar da maneira como que vos tortura. Combate aqueles que vos combatem. Não é muçulmano começar a combater os inocentes, não. Vós não os aniquilastes, foi Deus que os aniquilou. A pensar de ser tu, Muhammad, quem lançou a areia, o efeito foi causado por Deus. Ele o fez para se provar indulgência aos crentes, porque é oniovinte sapientíssimo. Al-Anfal 18.
Vê-lo para quem saibas que Deus desabarata as conspirações dos incrédulos. Al-Anfal 19. Ó incrédulos, se imploráveis a vitória, eis a vitória quem vos foi dada. Se desistirdes, será melhor para vós. E por se reincidirdes, voltaremos a vos combater, e de nada servirão o vosso exército, por numerosos que seja, porque Deus está com os crentes. Al-Anfal 20. Ó crente, obedecei a Deus e ao seu mensageiro, e não vos afasteis deles enquanto escutais imperdica. Al-Anfal 21. E não sejais como aqueles quem disse, escutamos, enquanto na realidade não escutam nada. Al-Anfal 22. Aos olhos de Deus, os piores animais são os surdos e mudos, e que não raciocinam. Al-Anfal 23. E se Deus tivesse reconhecido neles algumas virtudes, tê-los e as feito ouvir. E se eles os tivesse feito ouvir, teria renegado desdenhosamente mesmo assim. Al-Anfal 24. Ó crente, atendei a Deus e ao mensageiro enquanto eles vos convocar a salvação, e sabem que Deus intercede entre o homem e o seu coração, e quem sereis congregado até ele. Al-Anfal 25. E preveni-vos contra a intriga, a qual não atingirá apenas injustos dentre vós. Sabem que Deus é severíssimo no castigo. Al-Anfal 26. E recordai-vos de quando, na vossa metrópole de Maca, rege punhado de subjugados, e temieis que os homens incrédulos vos saqueassem, e ele, Deus, vos agraciou com tudo o bem, para quem lhe agradecesseis. Al-Anfal 27. Ó crente, não há traições Deus e ao mensageiro, não há traições conscientemente o que vos foi confiado. Al-Anfal 28. E sabem que tanto os vossos bens como os vossos filhos são para vos pôr à prova, e em quem vos tem reservado uma magnífica recompensa. Al-Anfal 29. Ó crente, se temerdes a Deus, ele vos concederá discernimento. Esse discernimento, depois de ser considerado, é onde que a pessoa pode vir conseguir traduzir a palavra de Deus corretamente, do modo como que Deus revelou. Mas se a pessoa não foi dado discernimento, escurdar o som. Apagará os vossos pecados e vos perdoará, porque é agraciante por excelência. Al-Anfal 30. Recorde-te o mensageiro de quando os incrédulos conspiraram contra ti, para aprisionar-te, ou matar-te, ou expulsar-te. Conspiraram entre si, mas Deus desabaratou-lhes os planos, porque é o mais duro dos desbaratadores. Al-Anfal 35. Quando lhes são recitados nosso versículo, disse: já os ouvimos, e se quiséssemos poderíamos repetir outro iguais, porque não são senão fábula dos primitivos. Al-Anfal 32. É isso quando as pessoas dizem que o dia de sábado é um dia de descanso. Deus decretou. Esses dizem que nada, isso aí foi uma fábula dos israelitas. Não é para nós. Nós aqui temos que nos tratar o que nós conhecemos. Al-Anfal 32. E de quando disseram: ó Deus, e se esta é realmente a verdade que emana de ti, faze com quem caia pedra do céu sobre nós, ou infringe-nos doloroso castigo. Mas nunca vamos acreditar nessa mensagem. Se adulterar, é adulterar só. Se é mentira, é mentira. Se é 5 salates, nós devemos rezar 5 salates só. Esse de 2 salates que está revelado no Surat Hud, versículo 114, ou Surat Taha, versículo 130, ou Surat Al-Araf, versículo 205, a gente não quer. Só eles estão a andar no caminho deles só. Al-Anfal, versículo 33. Por hoje, porque é inconcebível que Deus os castigue estando tu entre eles. Nem tampouco Deus os castigará enquanto poder
poder implorar por perdão. Al-Anfal 34. E por que Deus não há de castigá-los, sendo que impede a entrada na sagrada mesquita, a pensar de não ser os seus guardiões? Ninguém é a não ser os tementes, por a maioria deles o ignora. Al-Anfal 35. A sua oração na casa se reduz aos servos e ao estalar de mão. A única resposta para eles é sofrer, pois, o castigo por vossa incredulidade. Al-Anfal 36. Eis que os incrédulos malversam as suas riquezas para desviar os querentes da senda de Deus. Por malversá-las completamente, e isso será a causa da sua atribuição. Então serão vencidos. Os incrédulos serão congregados no inferno. Vai encontrar patrão esses. Como ele patrão vai levar uma empregada ou um empregado que ser um cristão, ele está pronto para lhe tratar aquela pessoa por enquanto vai seguir o caminho que o patrão segue. Aquilo que não está no caminho, que não está na escrita. Se o servo não quer, tem que sair na casa do patrão. Então, quando o servo quer coordenar com o patrão, tem que seguir a cegueira do patrão. Aí o patrão vai lhe tratar tudo. Onde que Deus diz que eis que os incrédulos malversa as suas riquezas para desviar os querentes, os servos de Deus, da senda de Deus. Por malversá-las completamente. E isso será a causa da sua atribuição. Então serão vencidos. Os incrédulos serão congregados no inferno. Al-Anfal 37. Isso para que Deus possa separar os maus dos bons e amontoar os maus uns sobre os outros, juntá-los a todos e os alojará no inferno. Estes são os desventurados. Al-Anfal 38. Disse aos incrédulos que, no caso de se arrepender, ser-lhes perdoado o passado. Por outro caso, persista quem tenha em mente o exemplo dos povos antigos. Al-Anfal 39. Combate-os até terminar a intriga e prevalecer totalmente a religião de Deus. E por se retirar, saiba que Deus bem vê tudo enquanto faz. Esses grupos, assalamu alaikum, que está a criar problema de ofender as pessoas e começar a matar. E obrigar as pessoas a rezar 5 salat enquanto Deus não recomendou. São esses que lutavam com o mensageiro Muhammad, os corruptores. Al-Anfal 40. Mas no caso de se recusar, sabe que Deus é vosso protetor, em quem é excelente protetor e quem é excelente socorredor. Al-Anfal 41. E sabe que de tudo enquanto adquirirdes de espojos, a quinta parte pertence a Deus, ao mensageiro e aos seus parentes, aos órfãos e aos indigentes e aos viajantes, se for descrente em Deus e no que foi revelado ao nosso servo no dia do discernimento, em que se enfrentaram os dois grupos, sabem que Deus é onipotente. Al-Anfal 42. Recordai-vos de quando estavais acampado na rampa do var mais próximo e eles na mais afastada, e sua caravana se encontrava mais abaixo. Se tivesseis marcado um encontro com o inimigo, ter-vos este desencontrado, e os enfrentastes para que Deus cumprisse sua decisão prescrita, a fim de quem perecesse aqueles quem com razão deveria sucumbir e sobreviver a quem
aqueles de quem com razão deveria sobreviver. E sabe que Deus é oniovinte sapientíssimo. Al-Anfal 43. Recorda-te, o mensageiro, de quanto em sonho Deus te fez querer os exércitos inimigos em números reduzidos, porque se te tivesse feito velhos numerosos, teriam desanimado e teria vacilado a respeito do assunto. Por Deus te salvou deles, porque bem se conhece as intimidades dos corações. Al-Anfal 44. E de quando vós os enfrentastes e eles os fez parecer aos vossos olhos pouco numerosos, e ele vos desmurou aos olhos deles, para que se cumprisse a decisão prescrita, porque a Deus retornarão todas as questões. Al-Anfal 45. Ó querente, quando vos enfrentardes com o inimigo, sede firme e menciona muito o nome de Deus, para que prospereis. Al-Anfal 46. E obedecei a Deus e ao seu mensageiro, e não disputeis entre vós, porque fracassareis e perdereis o vosso valor, e perseverais, porque Deus está com os perseverantes. Al-Anfal 47. E não sejais como aqueles que saíram das suas casas por petulância e ostentação, para desviar os outros da senda de Deus. Sabem que Deus está enterrado de tudo enquanto fazem. Al-Anfal 48. E de quando Satanás lhes abrilhantou as ações, e lhes disse: hoje ninguém poderá vencer-vos, porque estou do vosso lado. Porém, quando os dois grupos se enfrentaram, girou sobre seu cargalheiras e disse: estou isento de tudo enquanto vos suceda, porque eu vejo o que vós não vede. Temo a Deus, porque é severíssimo no castigo. Al-Anfal 40. É essa parte que discussão surgir, pessoas de vou te matar. Então, naquele tempo, comportamento satânico está a te agitar, que comete. Você logo lutar, bater, cair, já matou, já feriu. É onde que aquele satana te afasta, dizer que eu estou isento neste comportamento, porque eu vejo o que você não vê. Então eu temo o castigo de Deus, porque ele é o mais perigoso no castigo. Então esse tempo é que o servo de Deus estava a começar: mas por que eu fiz isso aí? Se soubesse 1000 vezes eu ia lhe perdoar mais tarde. É onde que disse que de quando Satanás lhes abrilhantou as ações, e lhes disse: hoje ninguém poderá vencer-vos, porque estou do vosso lado. Porém, quando os dois grupos se enfrentaram, girou sobre seu cargalheira e disse: estou isento de tudo enquanto vos suceda, porque eu vejo o que vós não vede. Temo a Deus, porque é severíssimo no castigo. Al-Anfal 49. Os hipócritas e aqueles que abrigam a enfermidade em seus corações, disse dos crentes a estes: a sua religião os tem elucinado, mas quem confia em Deus saiba que Deus é poderoso, prudentíssimo. Al-Anfal 50. Se pudesse ver a ocasião em que os anjos receberão os incrédulos no dia do juízo final, e esbofeteando-os, açoitando-os e dizendo-lhes: provai o suplício do fogo infernal. Al-Anfal 50. Isso por tudo enquanto cometeram vossos irmãos, porque Deus nunca é injusto para com os seus servos. Al-Anfal 52. Tal foi o comportamento do povo do faraó e dos seus antecessores, em quem descrerá nos versículos de Deus: por Deus os castigou por seus pecados, porque é forte e severíssimo no castigo. Al-Anfal 53. Isso porque Deus jamais muda as mercês com quem tem agraciado um povo, a menos que este mude o que há em seu íntimo. Sabe que Deus é oniovinte sapientíssimo. Al-Anfal 54. Tal foi o comportamento do povo do faraó e de seu antecessor, em quem desmentiram os versículos do seu Senhor. Aniquilamos-los por seus pecados e afogamos a dinastia do faraó, porque todos eram injustos. Al-Anfal 55.
Os pecadores são os piores seres aos olhos de Deus porque o rejeita. Al-Anfal 56. São aqueles com quem fez um pacto em que sistematicamente quebra seu compromisso e não teme a Deus. Al-Anfal, numa de que pessoa pode vir jurar: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Mas aquilo que Deus recomendou no Alcorão, eles não têm medo. Deus proibiu o adultério, eles adulteram. Porque isso, quando você dizer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah, o significado, você está a prometer cumprir o que é a recomendação de Deus, onde que diz que são aqueles com quem fez um pacto e quem sistematicamente quebra seus compromissos e não teme a Deus. Al-Anfal 57. Em seus dominardes na guerra, dispersai-os juntamente com aquele quem os segue, para que medite. Al-Anfal 58. E se suspeitais da traição de um povo, rompe o teu pacto do mesmo modo, porque Deus não estima os traidores. Al-Anfal 59. E não pense os incrédulos que poderão obter coisas melhores que as dos crentes, jamais o conseguirão. Al-Anfal 60. Mobilizai todo o poder que dispuserdes em arma e cavalaria, para intimidardes com isso o inimigo de Deus e vosso. E se intimidar ainda outros que não conheceis, mas quem Deus bem conhece, tudo enquanto investirdes na causa de Deus, ser-vos-á retribuído e não sereis injustiçados. Al-Anfal 61. Se eles se inclina a paz, inclina-te tu também a ela, e confia em Deus, porque Ele é oniovinte, o sapientíssimo. Al-Anfal 62. Mas se intentar enganar-te, fica sabendo que Deus te é suficiente. Ele foi quem te secundou com o seu socorro e com os dos crentes. Al-Anfal 63. E foi quem conciliou os seus corações, e ainda que tivesse despendido tudo enquanto há na terra, não teria conseguido conciliar os seus corações. Por Deus o conseguiu, porque é poderoso, prudentíssimo. Numa de que os Sahabat, discípulos do mensageiro Muhammad, Deus aqui está a testemunhar que mesmo se fosse você tinha tonelada de dinheiro a dizer que convidar as pessoas por causa das pobrezas para vir adorar esse caminho de Deus, não ia conseguir. Somente por poder de Deus é que ele conseguiu. Al-Anfal 64. Ó profeta, são-te suficiente Deus e os crentes quem te segue. Al-Anfal 65. Ó profeta, estimula os crentes ao combate. Se entre vós houvesse 20 perseverantes, venceria 200. E se houvesse 100, venceria 1000 dos incrédulos, porque estes são insensatos. Al-Anfal 66. Deus tem-vos aliviado o peso do fardo, porque sabe que há um ponto débil em vós. E se entre vós houvesse 100 perseverantes, venceria 200. E se houvesse 1000, venceria 2000 com o beneplácito de Deus, porque Ele está com os perseverantes. Al-Anfal 67. Não é dado a profeta algum fazer cativo antes de haver subjugado inteiramente a região. Vós, crentes, ambicionais o futuro da vida terrena, em troca Deus quer para vos a bem-aventurança do outro mundo, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Al-Anfal 68. E se não fosse por um decreto prévio de Deus, ter-vos-ia açoitado um severo castigo pelo que havíeis arrebatado de regigante. Al-Anfal 69.
Desfrutai, pois, de tudo enquanto conseguis de lícito e temei a Deus, porque Deus é indulgente e misericordiosíssimo. Al-Anfal 60. Ó profeta, diz aos cativos quem está em vosso poder, se Deus descobrir sinceridade em vosso coração, conceder-vos algo melhor do que aquilo que vos foi arrebatado, e vos perdoará, porque é indulgente e misericordiosíssimo. Al-Anfal 71. Mas se intentar atraiçoar, fica a saber que atraiçoaram antes a Deus, ele os deixará nas suas mãos, porque é sapiente, prudentíssimo. Al-Anfal 72. Os crentes que migrará e sacrificará seus bens e suas pessoas pela causa de Deus, e aqueles que os amparará e os secundará, são protetores uns aos outros. Enquanto aos crentes que não migrará, não vos tocará protegê-los, até que o faça. Mas se vos pedirdes socorro em nome da religião, estareis obrigados a apressá-los, salvo se for contra povo com quem tenhais um tratado. Sabe que Deus bem vê tudo enquanto fazem. Al-Anfal 73. Enquanto aos incrédulos são igualmente protetores uns aos outros, e se vós não os fizerdes protegerdes uns aos outros, haverá intriga e grande corrupção sobre a terra. Al-Anfal 40, 74. Enquanto aos crentes que migrará e combaterá pela causa de Deus, assim como aqueles que os amparará e os secundará, estes são os verdadeiros crentes, obterão indulgência e magnífico sustento. Esses os crentes que estão sendo dizer aqui de combater é aquele quem comete adultério entre muçulmanos, é sem chamboco. Ladrão vir vos provocar muçulmanos, é cortar braço, não pode matar, não pode queimar. Somente se desconsegue disso perdoar, porque vai ser uma expiação das vossas fés. O caso não entrega nos superiores da reis ficar a lhe condenar, mas não se julga fora de como Deus recomendou no livro, e não temerão a censura de ninguém. Isso é que é a recomendação de Deus. Então esse assunto de árabe é a recomendação dos arabianos para coordenar com a corrupção dos arabianos, enquanto eles vão recomendar para a pessoa compreender, bem a cumprir. E já começou aí em Cabo Delgado. Al-Anfal 75, que é o último. E aqueles quem quererá depois migrará e combaterá junto a vós, serão dos vossos por os crentes carnais, por os parentes carnais, tem prioridade sobre os outros, segundo o livro de Deus. Sabe que Deus é onisciente. Essa é que é a recitação da palavra de Deus. Esse assunto de colocar a árabe, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa hinna wa milhati wa nifallata silimalkana. Isso aí é brincadeira que semearam os arabianos para as pessoas ver que o Alcorão são uma palavra de brincadeira. Então o Alcorão não vem para cantar. O Alcorão vem para pregar. Esse é o Alcorão árabe, é para os arabianos. Se é brincadeira, é essa brincadeira que Deus lhe falava ao Muhammad, que o seu povo próprio rejeitaram o Alcorão. Então é que colocaram essas canções. Então eu, quando estou a recitar nessa forma ali, as pessoas ficam admiradas. Será que esse livro é o Alcorão, é a Bíblia? Mas por enquanto é o Alcorão sagrado, traduzido para os povos que foram assinalados que língua nacional é português. Esse é que é o Alcorão para as pessoas que assinalaram a língua de português. O árabe é para as pessoas que assinalaram a língua árabe. Tem Alcorão Swahili, tem Alcorão inglês, tem Alcorão francês, tem tudo já está. Aqui o que ficou só para traduzir o Alcorão Makua, o Alcorão Jawa. Deus não tem nada a ver de língua. Língua é o assunto dos arabianos para colonizar o mundo. Então quero construir, ser língua nacional o mundo. Então no princípio era uma só nação,
Deus se partiu essa nação. Então, não há nenhuma raça que vai conseguir construir mais uma nação por o poder dos arabianos ou dos americanos. Que mentira. Mentira. Não há. Então, nações são diferentes. Aonde que há Makua tem que ter o Alcorão Makua. O que Deus quer você compreender bem. Se Deus falava na Israel, no Mateus 6, versículo 27, que vocês ouviram que os antepassados como foram dito, que não comete adultério, mas eu por vos dizer que aquele que vai olhar uma mulher com uma vista de cobiçar, ele já cometeu adultério dentro do seu coração. Então uma pessoa que cometeu adultério, o julgamento dele tem que ser empedrechado até pena a morte. E dentro do árabe fora o dito que wala takarabu zina wa innahu kana wal amru wa asa kabira. Então quando você vai colocar Allahu wala takarabu zina wa innahu wal kana wa asa kabira, isso já é brincadeira. Mesmo eu escutar nunca é de ter medo de canções. Falta só instrumento aí pessoa dançar, já é brincadeira. Então essa é a rejeitação dos arabianos. E quando todos os iletrados estão a gostar dessa rejeitação porque são dos patrões arabianos, que está a fundar a African Muslim, a Austrália Muslim, American Muslim, não sei aonde Muslim, são bosses. E esse Islã tem cada paratarão lá, tem um grupo dele. No princípio, o Islã próprio era uma mesquita que escrevia que ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Mas agora, numa de que esse é Allah. Então agora existe Allah na Sukuta, existe Allah Al-Mujahidina, existe Allah Fátima, existe Allah Halifa, existe Allah Fi Sabilillah, existe Allah Al-Qaeda, existe Allah Al-Shabaab, existe Allah. E agora tem cheios de Allah. É Allah, 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 Allah. E pessoas se dividiram nesses de Allah. E cada um está perfeito com o Allah dele. A paz esteja com as pessoas que vão ser escolhidas para compreender a palavra. Amém. Testemunho que eu sou um servo de Deus que Deus tirou no matope de bar, que é Adão. Esta religião aqui é a religião que Deus testemunhou, que religião foi o único que veio com ele, Adão. Numa de que Lúcifer, depois de ser criado, era antes de Deus preparar a religião. Gênios, enquanto eles foram criados, era antes de Deus formar a religião. Mas depois de criar um servo de matope, Deus, aonde que Deus lhe entregou a religião, este homem que lhe tirou no matope, então as pessoas bonitas que têm este cor de fogo, que foram tirados no fogo, esses Marta Lúcifer, Marta Gênios, que se chamaram branco, Lúcifer, que se chamaram cientista, esses de cor dele é assim. Esses de cor dele não é esse cor de matope assim. Então, esses já saíram na escrita de Deus, se chamaram branco e cientista, e esses, quando saíram na escrita, se chamaram negro.